Você já ouviu falar da lenda de Arthur e a espada Excalibur? Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais nessa lenda tão incrível. A lenda do rei Arthur é uma das mais famosas e influentes da literatura ocidental. Ela gira em torno de um jovem rei que, com a ajuda de sua espada mágica Excalibur e seus leais cavaleiros da Távola Redonda, busca unificar a Bretanha e estabelecer a justiça em um período de caos pós-romano. O contexto histórico associado à lenda do rei Arthur remonta ao século V, um período tumultuado na história britânica após a retirada das legiões romanas da Grã-Bretanha. Esta era conhecida como a Idade das Trevas, marcada por invasões bárbaras, fragmentação política e social, e uma drástica mudança no cenário cultural e econômico da ilha. Após a partida dos romanos por volta de 410 d.C., a Grã-Bretanha ficou vulnerável a ataques de tribos germânicas, como os anglos, saxões e jutos, que começaram a estabelecer seus próprios reinos na ilha. Esse período de incerteza e conflito é frequentemente visto como o pano de fundo da lenda do rei Arthur, um líder guerreiro que supostamente emergiu para unir os britânicos nativos contra os invasores germânicos. A existência histórica de Arthur é amplamente debatida entre os historiadores. Não há consenso sobre se ele foi uma figura real ou um personagem composto de várias lendas e mitos de diferentes líderes e heróis da época. As primeiras referências conhecidas a Arthur aparecem em textos galeses do século IX, como os Annales Cambriae e os poemas do bardo Taliesin, que descrevem eventos e batalhas associadas a um líder chamado Arthur. A lenda do rei Arthur ganhou grande popularidade na Idade Média, especialmente através das obras de autores como Geoffrey of Monmouth, Chrétien de Troyes e Sir Thomas Malory. Esses escritores medievais ajudaram a moldar a narrativa arturiana, introduzindo elementos como a Távola Redonda, a espada Excalibur, o mago Merlin, a rainha Guinevere e os cavaleiros como Lancelot, Galahad e Percival. Além de seu papel como um líder militar que defendeu a Britânia contra as invasões, Arthur se tornou um símbolo de virtudes cavaleirescas como coragem, honra, justiça e lealdade. Sua corte na Távola Redonda exemplificava um ideal de governo justo e meritocrático, onde cada cavaleiro tinha direito igual a voz e voto. Uma das narrativas mais emblemáticas da lenda do rei Arthur é a história da espada na pedra e a lendária espada Excalibur, elementos que desempenham papéis centrais na ascensão de Arthur ao trono da Britânia. A história começa com a necessidade de eleger um novo rei após a morte do soberano anterior, Uther Pendragon. Em um contexto de incerteza e divisão entre os nobres britânicos, Merlin, o poderoso mago e conselheiro de Uther, intervém. Ele concebe um plano para selecionar o próximo monarca de maneira justa e legítima. Uma espada mágica é cravada em uma pedra maciça, com a inscrição de que somente o verdadeiro herdeiro do trono seria capaz de retirá-la. Assim, a espada na pedra se torna um desafio e uma prova de linhagem real, aguardando aquele que estivesse destinado a unificar a Britânia sob um único governo. Muitos nobres e cavaleiros de renome tentaram sem sucesso retirar a espada. Mas ela permaneceu firmemente encaixada na pedra, resistindo aos esforços daqueles que não possuíam a verdadeira reivindicação ao trono. Em uma versão popular da história, ele está acompanhando Sir Ector e seu filho Cai para um torneio. Quando Cai esquece sua espada, Arthur é enviado para buscá-la e, não encontrando outra, tenta retirar a espada da pedra. Para surpresa de todos, ele consegue retirar a espada com facilidade, revelando sua verdadeira linhagem como filho de Uther Pendragon e o legítimo rei da Bretanha. A Távola Redonda é um dos elementos mais emblemáticos da lenda do rei Arthur, simbolizando não apenas um móvel de luxo, mas uma representação tangível dos ideais de igualdade e justiça que Arthur buscava para sua corte. Ao contrário de uma mesa retangular tradicional, a Távola Redonda é circular, onde todos os assentos são equivalentes, não havendo um lugar de destaque para o rei ou qualquer outro cavaleiro. Isso reflete a visão de Arthur de uma sociedade ideal, onde todos têm voz igual e participam das decisões que afetam o reino. A origem da Távola Redonda é muitas vezes atribuída ao mago Merlin, que a presenteou a Arthur como um símbolo de unidade e igualdade entre os cavaleiros. Este círculo perfeito não apenas promove a cooperação e a camaradagem, mas também simboliza a busca pela perfeição moral e ética que cada cavaleiro deveria aspirar. Entre os cavaleiros mais famosos da Távola Redonda, destacam-se figuras lendárias como Lancelot, conhecido por sua bravura e sua paixão proibida pela rainha Guinevere. Lancelot é frequentemente retratado como o cavaleiro mais habilidoso em combate e um dos mais leais a Arthur, apesar de seu trágico envolvimento amoroso. Percival,
por outro lado, é lembrado por sua busca pelo Santo Graal, uma jornada espiritual e física que testou sua fé e determinação. Sua história exemplifica a busca por pureza espiritual e a devoção a um ideal maior. Além de seu papel fundamental na narrativa arturiana, Gawain é celebrado por sua coragem e sua honra inabalável, sendo frequentemente retratado como um dos mais próximos aliados de Arthur em tempos de guerra e paz. Sua lealdade ao rei e aos ideais da Távola Redonda o tornam um dos cavaleiros mais respeitados e admirados na corte de Arthur. Além desses cavaleiros renomados, a Távola Redonda abrigava muitos outros personagens notáveis, cada um contribuindo com suas próprias habilidades e virtudes para o bem-estar e a prosperidade do reino. A diversidade de backgrounds e habilidades dos cavaleiros simboliza a riqueza da sociedade que Arthur desejava criar, onde a união de diferentes talentos e perspectivas poderia enfrentar os desafios mais difíceis. As aventuras e desafios de Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda são repletos de episódios lendários que testam não apenas suas habilidades marciais, mas também sua moralidade, devoção e fé. Entre todas as missões épicas em que se envolveram, a busca pelo Santo Graal se destaca como uma das mais célebres e significativas. O Santo Graal é descrito como o cálice utilizado por Jesus Cristo na última ceia e que, segundo a tradição cristã, teria sido usado por José de Arimateia para recolher o sangue de Cristo na cruz. É uma relíquia sagrada de poderes misteriosos e significado espiritual profundo, capaz de conceder a imortalidade e a iluminação espiritual àqueles que o encontrarem. A busca pelo Santo Graal é uma jornada que não apenas testa a coragem física dos cavaleiros, mas também sua pureza de coração e devoção espiritual. Arthur e seus cavaleiros embarcam nessa missão não apenas por fama ou riqueza, mas pelo desejo de cumprir um ideal nobre e espiritualmente significativo. Durante a busca pelo Graal, os cavaleiros enfrentam uma série de desafios e provações. São testados em suas virtudes morais, como a coragem, a compaixão, a justiça e a lealdade. Muitos dos cavaleiros, como Percival, Galahad e Bors, são especialmente lembrados por suas jornadas individuais e suas experiências únicas na busca pelo cálice sagrado. Percival, por exemplo, é guiado por um desejo sincero de encontrar o Graal para curar o rei ferido e restaurar a paz ao reino. Sua jornada é marcada por encontros com personagens mágicos e testes de sua devoção espiritual. Galahad, por sua vez, é conhecido por sua pureza e virtude imaculada, sendo o único cavaleiro considerado digno de ver o Graal diretamente e ser elevado à santidade. Ao longo da busca pelo Santo Graal, os cavaleiros enfrentam perigos físicos, como armadilhas mortais e batalhas contra forças das trevas, mas também enfrentam desafios interiores que exigem autoconhecimento e retidão moral. A jornada é uma metáfora poderosa para a busca espiritual humana, destacando a importância da pureza de intenção e da fé em face das adversidades. Morgan Le Fay, meia-irmã de Arthur e uma figura enigmática na lenda arturiana, representa um dos maiores desafios pessoais e políticos enfrentados pelo rei. Como uma poderosa feiticeira, Morgan é frequentemente retratada como uma figura ambígua, capaz de tanto ajudar quanto prejudicar seu meio-irmão e seu reino. Sua presença na narrativa adiciona uma camada de intriga e complexidade aos eventos que cercam a corte de Camelot. A relação entre Arthur e Morgan é marcada por conflitos familiares e políticos. Enquanto Arthur representa a ordem estabelecida e a justiça, Morgan muitas vezes simboliza o caos e a manipulação. Seus motivos para desafiar Arthur variam conforme as versões da lenda, mas geralmente incluem ressentimento por não ter sido reconhecida adequadamente como membro da família real ou por seus próprios desejos de poder. Uma das traições mais notórias de Morgan Le Fay é sua tentativa de usurpar o trono de Arthur. Ela utiliza suas habilidades mágicas para tramá-lo e minar sua autoridade. Muitas vezes com a ajuda de aliados igualmente ambíguos e poderosos. Esses episódios de traição colocam Arthur em situações difíceis, forçando-o a confrontar não apenas uma ameaça externa, mas também uma traição interna que vem de dentro de sua própria família. Além dos desafios impostos por Morgan Le Fay, Arthur também enfrenta dilemas pessoais complicados, especialmente em relação ao seu casamento com Guinevere e seu amor por Lancelot. O triângulo amoroso entre Arthur, Guinevere e Lancelot é uma fonte constante de conflito e angústia para o rei, que se vê dividido entre seu dever como monarca e seus sentimentos pessoais. Guinevere, a rainha de Camelot, é retratada como uma mulher de beleza incomparável e inteligência aguçada, mas também como alguém cujas ações têm repercussões significativas para o reino.
Seu relacionamento com Lancelot, um dos cavaleiros mais leais de Arthur, representa um desafio moral para o rei, cuja incapacidade de controlar suas emoções pessoais coloca em xeque sua autoridade e seu caráter como líder. Enquanto Arthur navega pelos dilemas impostos por Morgan Le Fay e pelas complexidades de seu próprio coração, ele continua a lutar pela unidade e pela justiça em Camelot. Sua resposta aos desafios e traições revela não apenas sua habilidade como guerreiro e estrategista, mas também sua integridade moral e sua capacidade de perdoar aqueles que o traíram. O legado do rei Arthur na mitologia local da Grã-Bretanha e sua influência global são testemunhos da profundidade e da durabilidade de sua lenda ao longo dos séculos. Arthur transcendeu as fronteiras da história para se tornar um ícone cultural e literário que continua a inspirar obras de arte, literatura, cinema e até mesmo política em todo o mundo. Localmente, na Grã-Bretanha, Arthur é celebrado como um herói nacional cujas façanhas ajudaram a unir a Bretanha em um momento de grande tumulto e incerteza após a retirada dos romanos. Sua corte na Távola Redonda e suas batalhas lendárias contra os invasores saxões são temas recorrentes na mitologia e na história britânicas, simbolizando a resistência e a identidade cultural da nação. Além disso, lugares como Camelot, Avalon e Glastonbury Tor se tornaram pontos turísticos e pilares da cultura popular britânica, atraindo visitantes e estudiosos interessados em explorar as conexões entre a lenda e a geografia local. As ruínas do castelo de Tintagel, na Cornualha, por exemplo, são associadas ao nascimento de Arthur e servem como um lembrete tangível da rica herança arturiana da região. Globalmente, o impacto de Arthur é ainda mais profundo. A lenda do rei Arthur se espalhou pela Europa medieval através de contos e poemas de trovadores, sendo adaptada e reinterpretada em diferentes idiomas e contextos culturais. Autores como Chrétien de Troyes na França e Sir Thomas Malory na Inglaterra contribuíram significativamente para a popularização da lenda, influenciando gerações de escritores e artistas. No Renascimento, a lenda arturiana ressurgiu com força, inspirando obras como Le Morte de Arthur de Malory e peças teatrais de William Shakespeare, como O Rei Lear e As Alegres Matronas de Windsor. A figura de Arthur se tornou um símbolo de virtudes cavaleirescas e de governança ideal, influenciando a concepção de líderes e governantes ao longo dos séculos. No século XIX e início do século XX, o interesse pela lenda do rei Arthur ressurgiu com movimentos artísticos como o romantismo e o pré-rafaelismo, que buscavam resgatar e reimaginar mitos e lendas do passado como expressões de identidade nacional e espiritualidade. Além da literatura, o legado de Arthur se estendeu ao cinema, com inúmeras adaptações cinematográficas que continuam a cativar públicos de todas as idades ao redor do mundo. Filmes como Excalibur, 1981, dirigido por John Borman, e Monty Python em Busca do Cálice Sagrado, 1975, uma comédia satírica, demonstram a versatilidade da lenda e sua capacidade de se adaptar a diferentes gêneros e públicos. Em conclusão, o rei Arthur não é apenas uma figura histórica ou literária, mas um ícone cultural cujo legado transcende fronteiras temporais e geográficas. Sua influência na mitologia local da Grã-Bretanha é profunda, enquanto sua capacidade de inspirar e cativar pessoas em todo o mundo é um testemunho de sua universalidade como símbolo de heroísmo, justiça e idealismo. Ao celebrar Arthur, estamos não apenas honrando uma figura lendária, mas também reconhecendo o poder duradouro das histórias para moldar e enriquecer nossa compreensão compartilhada da história e da humanidade. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.